Duas nuances são interessantes no que se refere a Enoque. Quando Moisés escreve acerca dele, ele relata com duas diferenças. Enquanto os outros patriarcas antediluvianos receberam a frase "e viveu fulano depois que gerou ciclano tantos anos", para Enoque está escrito "andou com Deus depois que gerou Matusalém". Enquanto os outros patriarcas antediluvianos receberam a frase "e morreu", Enoque recebeu a frase "e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si". Assim como no livro de Juízes, o ciclo do fazia o que era mal aos olhos do Senhor, isso acontecia aqui, até que surge alguém profetizando contra a imoralidade e impiedade de uma geração corrompida. Não é diferente hoje. Nossa geração vive um ciclo de pecado terrível, e a vida se tornou em nascer, viver pecando e morrer condenado. Se hoje pudéssemos traçar um capítulo das nossas gerações, como ficaria o nosso nome neste capítulo? Deus está preparando uma geração que vai quebrar o ciclo do pecado, vai fazer a vontade de Deus e mudar a história do homem. Aqui no Placebo vamos saber um pouco mais sobre a história de Enoque. Eu sou Sidney Góes. Vem comigo que no caminho te explico. Enoque foi o bisavô de Noé, que foi arrebatado por Deus. Se destacou por andar com Deus. Enoque ficou conhecido como um exemplo de fé. A Bíblia fala pouco sobre Enoque. Ele foi descendente da 7ª geração de Adão e viveu 365 anos. Gênesis capítulo 5, versículo do 21 ao 24. No tempo de Enoque, as pessoas viviam vários anos. O filho de Enoque, chamado Matusalém, foi o homem que viveu mais tempo na Bíblia, 969 anos. Nos dias de Enoque, a humanidade estava muito corrompida pelo pecado. Deus ficou tão decepcionado que algum tempo depois da vida de Enoque, ele enviou um dilúvio que destruiu quase toda a humanidade. Apenas Noé, bisneto de Enoque, e a família sobreviveram. Em meio a tanta corrupção, Enoque se destacou por andar com Deus. Ele agradava a Deus e tinha fé. Por causa disso, Deus arrebatou Enoque. Ninguém encontrou o corpo de Enoque, porque Deus o levou para si. Está escrito em Hebreus 11:5. A única informação que a Bíblia diz sobre Enoque é sobre uma profecia que ele fez. Enoque profetizou que um dia Deus virá para julgar todas as pessoas e para convencer os ímpios das coisas erradas que fizeram. Além de obedecer a Deus, Enoque avisou sobre o perigo de viver no pecado. Mas há uma história de Enoque que poucos conhecem. Na primavera de 1947, um pastor árabe deixou cair um objeto acidentalmente por uma fenda próxima às ruínas. Ao descer para recuperar o artefato, o pastor ficou surpreso ao perceber que haviam 20 vasos naquela câmara. A arma tinha quebrado um dos vasos ao cair em cima. Ele notou que dentro do vaso havia uma bolsa de couro revestida como uma espécie de piche. Dentro dessa bolsa haviam vários pergaminhos. Grande parte dos manuscritos tratavam-se a respeito de uma sociedade judaica até então desconhecida. Haviam vários registros contendo um relato sobre os seus rituais e a sua cultura. Eles estavam muito familiarizados com Jesus Cristo e guardavam consigo o evangelho escrito por seus apóstolos. Aliás, evangelhos que não foram incluídos em nossa Bíblia, como o evangelho de Filipe, amigo de infância de Jesus, textos conservados em sua pureza para a nossa alegria. O livro fala sobre muitas coisas. Uma delas é a queda dos anjos, após desobedecerem a Deus, acasalando-se com mulheres humanas. Tudo começa com um anjo chamado Senjanza, um anjo disposto a pagar o preço por sua desobediência. Ele relata seu desejo aos demais anjos que decidem segui-lo no plano. Senjanza é acompanhado por mais 18 anjos que, por sua vez, chefiam cada um outros 10. Após levarem a cabo o plano, problemas inusitados começam a surgir. Elas, as mulheres que engravidaram e deram à luz a gigantes de mais de 3.000 côvados de altura, esses gigantes consumiram todas as provisões de alimentos dos demais homens. E quando os homens não tinham mais nada para lhe dar, os gigantes voltaram-se contra eles e o começaram a devorá-los. Está escrito no primeiro livro de Enoque, capítulo 6, versículo 2.
o livro apócrifo de Enoque. Mas os problemas não param por aí. Os anjos rebeldes transmitiram seus conhecimentos aos homens, tais como a astrologia, a metalurgia, a ciência da confecção de cosméticos, as fases da lua, a feitiçaria. Tais conhecimentos causaram guerras e os homens chegaram perto da aniquilação. Após ouvirem o clamor dos homens e verem todas as coisas causadas pelos anjos rebeldes, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel relataram tudo ao Senhor dos Mundos, que decide purificar a terra com dilúvio e punir os anjos rebeldes lançando-os no abismo de fogo. É difícil julgar a veracidade do livro, mesmo porque ele com certeza não pretende ser histórico. De qualquer forma, o livro é muito importante, não só pelo fato de ter sido escrito antes de Cristo, mas também pelo conteúdo. Por isso, estudá-lo é sempre bom, lembrando que o livro de Enoque é um livro apócrifo, não foi incluído na Bíblia. O livro de Enoque traz informações impressionantes e contestadas. Enoque também é uma das duas pessoas na Bíblia que foi levada ao céu sem morrer. A outra seria Elias. Para algumas interpretações da Bíblia, o personagem teria sido levado por uma carruagem de fogo, antes das grandes inundações pelo arcanjo Miguel, que alguns interpretaram como extraterrestre. Carruagem de fogo? Levado por anjo? Será que Enoque não teria feito parte do primeiro relato de abdução que se tem notícia?